Muito bem-vindos ao meu podcast de desenvolvimento humano. Para quem ainda não me conhece, sou Arildo Melo, sou Life Coach e decidi criar esse projeto para dar a conhecer histórias de pessoas que me inspiraram e que eu acredito que possa inspirar cada um de vocês lá em casa a serem melhores pessoas ou ver a vida de uma perspectiva diferente. Comigo hoje tenho a Karina Tavares, minha amiga desde os tempos da secundária. Karina, para melhor apresentar, tenho aqui a minha cábula. Bacharel em Engenharia Mecânica, formação em agente de viagem e de escala no aeroporto, licenciada em Gestão Aeronáutica, mestrada em Engenharia de Qualidade, temos aqui muita qualidade, e Life Coach. Karina, muito bem-vinda. Obrigada, Arido. Obrigada, é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada por vocês que estão a assistir esse podcast. Sim. Karina, para começar, diz lá como é que uma pessoa que é mestre em engenharia de qualidade se transforma num coach de vida, num life coach. Uau. Essa é uma longa história, mas pronto, vou resumir aqui. Tudo começou. É verdade que tudo começou na minha infância, porque desde lá já queria contribuir, ajudar para as pessoas, mas o que me levou, de certeza, a ser life coach é o fato de ter procurado ajuda externa, porque estava num momento de vida bastante difícil e, como costuma-se dizer, mal nunca vem só. Estava a ter um relacionamento amoroso com bastantes desafios, que já há de anos já não estava nos meus termos, e depois o trabalho já não fazia, o trabalho que eu tanto sonhei que seria uma realização já não fazia muito sentido para mim. E depois veio a pandemia que obrigou-me a mim, obrigou-te a ti, obrigou a todos Toda a gente, nós, né? exato, a ficar em casa e a ter que forçosamente pensar sobre nós, Uhum. pensar sobre o sentido da vida. E foi aí que eu comecei a pensar, tipo, a ter questionamentos. O que é a vida? Será que a vida é só isso? A vida já não me fazia tanto sentido. Essa coisa de olhar para dentro que se ouvia. Hum, e então comecei, sim. É como se a vida levou-nos tudo a ter esse trabalho. Uhum. A pandemia veio auxiliar nisso. E então comecei a olhar para dentro, comecei a olhar para mim mesma, que é uma coisa que eu não tinha tempo antes, que para fugir de pensar em mim eu dedicava-me excessivamente ao trabalho, aos estudos e começar a olhar e perguntar o sentido da vida. O que é que eu vou fazer da minha vida? Uhum. E cheguei a uma fase que eu não conseguia fazer isso sozinha. Eu procurei ajuda externa, procurei terapeutas, procurei mentores, comecei a ver lives no Instagram, no Facebook e tal. E depois encontrei uma proposta de formação de coach. Eu nem sabia o que é que isso significava, mas pronto, como eu gosto de estudar, diziam que era uma ferramenta que ia ajudar a descobrir mais sobre si e como já estava naquela fase, então fiz essa formação. E quando fiz essa formação, sabes, tu também és coach, tu sabes disso, que quando tu vês o mundo de outra forma, tu tens essa tendência de Uhum. querer mostrar às outras pessoas também o que é que tu viste de novo, as infinitas possibilidades, explorar o nosso potencial. E começa a incomodar um pouco ver que as pessoas têm potencial que não estão a ser explorado. E então comecei a auxiliar as pessoas. Comecei a partilhar isso com as pessoas. E quando as pessoas também começaram a tirar proveito daquelas Uhum. partilhas, eu comecei a sentir uma felicidade que vinha dentro de mim, mas que vai para além de mim. Ajudar pessoas a verem o mundo de outra forma, como tu Uhum. disseste no início. E daí eu pensei, como já o trabalho já não fazia muito sentido para mim, já não me sentia realizada, já não me sentia tão produtiva quanto antes, comecei a pensar por que não
fazer isso como trabalho. Como trabalho. Comecei a receber para isso, as primeiras sessões e tal, e pensei nessa possibilidade. Porque não? E a vida me levou para esse caminho. Sim, senhora. Mas as pessoas que nos estão a ouvir devem pensar, também é muito fácil, alguém que já com uma formação com tanto currículo assim, se calhar já tinhas dinheiro guardado e depois fazer a transição para uma outra carreira. Mas para as pessoas perceberem de onde é que tu vieste, quais são as tuas raízes, quem era a Karina desde a infância? De onde veio essa Karina que hoje é life coach? Quais são as tuas origens? De onde vem Karina Tavares? É assim, eu venho do mundo comum como tu, que se calhar estás-nos a assistir aqui, como do Arildo. Venho de famílias muito pobres, eu nasci de pais separados e quando eu digo famílias pobres, não é só família pobre financeiramente, mas mesmo também de mentalidade, de recursos mentais e psíquicos e em todos, pobreza em todos os níveis. Então quem me vê hoje não pensa que foi sorte, não foi nada sorte. Desde criança, eu era uma criança bastante determinada, digamos, como costumam dizer, fora da curva. Sobretudo na minha família, eu não era por nada encorajada a ser, senão pela minha mãe. Só que, pronto, eu cresci mais com a minha mãe. A minha mãe, como não cresci com o meu pai, só com a minha mãe, e a minha mãe fazia, tipo, não, eu era a última filha, não era a única. E então, com 3 filhos, ela tinha que se esforçar para nos sustentar. Uma mulher muito guerreira, que já não está cá entre nós, mas que eu honro até hoje e eu sei que está a ouvir esse podcast. Então, ela era a única pessoa que me encorajava, até porque a frase que eu mais ouvia na minha infância era: eu estou a fazer isso, eu estou a fazer esse sacrifício todo para tu teres uma vida melhor que a minha. E eu acho que, pronto, como nós os dois somos de Cabo Verde, eu sei que esse podcast vai ser ouvido no mundo inteiro, mas nós nascemos em Cabo Verde, então... É uma história comum, quase Exato, toda a gente em Cabo Verde, exato. ouvir isso. E acho que não só em Cabo Verde, mas os pais não querem que os filhos passem por a mesma dificuldade. Certo. E então fazem um esforço. Se bem que tem o lado menos bom, mas pronto, não é por aí que vamos. Podemos falar isso num outro podcast. Mas os pais não querem ver os filhos sofrer. Aliás, ninguém quer ver outra pessoa sofrer. E fazem isso por amor. Mas pronto, eu estava a dizer, então, a minha mãe me dizia isso, que tudo o que ela fazia era para que nós tivéssemos uma vida melhor. Então eu cresci com aquela responsabilidade de mostrar que sim, que eu sou capaz de ter uma vida melhor. De honrar, nesse caso, de honrar o esforço da tua mãe, né? Exatamente, de honrar o esforço da minha mãe. Então eu estudava muito, fazia tudo o que era preciso para ser uma boa aluna. Eu, apesar das muitas exigências da minha mãe, era uma pessoa muito exigente, muito mesmo. Tipo, é aquela mãe que tu chegas em casa com prova de 19 e diz: porquê que tu não tiraste 20? Então, essas exigências eu carreguei comigo. Eu carreguei isso comigo e isso... O lado positivo disso, como tudo na vida tem um lado positivo e menos bom, sim, depende de como nós interpretamos isso. O lado positivo é que isso me incentivou a correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos e fiz bastante sacrifício. Tipo, eu tive que ir trabalhar, né? Eu tive que ir trabalhar por conta própria. Aliás, eu tive que ir trabalhar como babysitting na Itália para juntar dinheiro. Uma parte da minha carreira foi depois, quando eu saí, já que tu disseste esses currículos todos, eu saí de Cabo Verde, fui para o Canadá estudar e fiz 1 ano de engenharia no Canadá, terminei o bacharel no Senegal, depois onde eu fiz também agente de viagem
E porque eu tinha um sonho de trabalhar na aviação. O meu sonho era ser piloto. Mas quando eu vi que fisicamente eu tinha algumas déficits, algumas lacunas, algumas coisas que não me permitia ser piloto, eu não trabalhar como engenheira na aviação. Então, minha vida foi correr atrás dessa formação. Mas Que eu hoje- qual era a mentalidade da Karina, ainda adolescente, para ter essa noção de ir trabalhar para juntar dinheiro? Assim, eu já estava a estudar, né? Eu já estava a estudar no liceu. E eu tinha um foco, eu tinha um objetivo, que era uma formação superior. Então, eu lembro-me, na minha infância, eu disse à minha mãe, já não sei quantos anos é que eu tinha, já não me lembro, mas eu disse à minha mãe que eu ia estudar de qualquer jeito. E ela me disse que se eu pensasse que ela fosse rica. Eu disse mesmo que eu tenha que ir à televisão pedir às molas, mas eu vou estudar e fazer uma formação superior. Já com um objetivo muito Isso, claro, não para é? ver tamanho foco, tamanha determinação que eu corri atrás dessa formação superior. E como os meus pais, como eu disse, vêm de uma família pobre, e então eles não tinham esses recursos para me dar, pronto, quando a minha mãe me ajudou até o liceu, depois eu tive que me virar. Por isso não foi sorte, foi bastante determinação, foco e sacrifício também. Então eu fui estudar para o Canadá, fiz um ano no Canadá e depois tive que mudar, fui para Senegal, onde terminei o bacharel. Só que isso foi engenharia mecânica. Eu queria alguma coisa na aviação. Quando vi, porque é que eu não terminei? Porque eu vi que era uma engenharia bastante mecânica automóvel e não Ok. era isso que me interessava. Então parei, fiquei no nível de bacharelato e comecei a ver na aviação o que é que eu podia fazer. E o que é que eu podia fazer, então comecei a fazer agente de viagem. Tipo, eu comecei a agarrar todas as Ficar mais perto oportunidades. Exatamente. dos aviões, neste caso, não é? Exatamente, a agarrar todas as oportunidades. Fiz agente de viagem, depois trabalhei numa agência de viagem em Cabo Verde, depois tive que mudar, fui para... Imigrei porque o salário de Cabo Verde já não me dava para juntar dinheiro até fazer uma formação superior, então fui para a Itália. E eu sacrifiquei 4 anos da minha vida em Itália a trabalhar feriados, fins de semana, festas e tal, porque eu trabalhava do regime interno com a família, onde eu fazia babysitting das crianças e trabalhei para juntar o dinheiro para ir atrás da formação Do sonho. superior. Exatamente. Mas isso também mostra muito que ter um objetivo bem definido e claro, depois consegue-se dar passos e consegue-se ter a força, não é, de fazer alguns sacrifícios com vista a esse objetivo. Isso. Olha, muitas pessoas hoje sentem-se perdidas porque não têm claro o que é que elas querem da vida delas. E não se consegue definir um objetivo, ter a clareza, ter um foco, se queremos muita coisa ao mesmo tempo. Claro. Isso. Mas eu tinha bem determinado o que é que eu queria. Eu tinha bem determinado. Eu sabia que era na área da aviação e uma formação superior. Então, isso é que me fez sacrificar 4 anos da minha vida em Itália para juntar o dinheiro com aquela vontade de comprar roupas giras, até porque eu morava numa via de conduta, uma via que é de roupas de luxo e tal. Sabes, esse sacrifício de não comprar porque eu estou a guardar dinheiro para os estudos. Não foi fácil. Por isso... Eu estou a ver que tu tiveste um percurso quase como uma ferramenta que eu também uso com os meus clientes de coaching, que é não aceitar migalhas quando tens um objetivo muito claro, porque estamos sempre, quando temos um objetivo, há sempre algo a puxar-nos para desviar a atenção, que eu chamo das migalhas, né? E quando se tem claro onde é que queremos ir,
conseguimos deixar as migalhas de parte e avançar. E tu já tinhas essa mentalidade desde muito jovem. Isso. Não é, porque como tu disseste, é quando tu estás na boa, não tens objetivo nenhum, não acontece nada, não há muitas tentações. É quando tu defines um objetivo, tens uma meta para atingir, é que aí é tipo teste da vida, Sim, sabes? sim, Começa a ter os convites mais, ou as tentações mais atrativas, digamos. claro. E sim, eu tinha muito bem claro o que é que eu queria. Eu tinha claro. Eu tinha um sonho que era de fazer uma formação superior. Ah, e eu fiz esse sacrifício, juntei o meu dinheiro, economizei e depois fui para Portugal a estudar licenciatura de gestão aeronáutica. Tipo, eu já tinha feito agente de viagem, agente de escala e agora gestão aeronáutica. Já estava a aproximar. Já estava mais perto. Exatamente. Depois, como eu disse, eu sempre gostei de estudar, vê-se pela minha história que eu tive, e quando eu fiz a licenciatura, eu não quis ficar por lá. E eu, por que não fazer o mestrado? Mestrado em quê? E como queria sempre ter esse título também de engenheira, e eu, por que não fazer mestrado de engenharia de qualidade, que é uma área também que eu gosto. E eu fiz esse mestrado simultâneo com o trabalho, porque quando eu terminei a licenciatura fui fazer um estágio na área da aviação, no aeroporto, num grupo de aviação, e fazendo esse estágio eu determinei, e olha um parênteses, eu tinha claro, eu defini claríssimo o que é que eu queria, o que é que ia acontecer, sempre, tipo como o que se chama de cocriação, mas eu fazia uma cocriação inconsciente. E então fiz e bateu certinho, até nos detalhes, em que mês, tudo. E em simultâneo fiz o trabalho e esse mestrado. E pronto, e fui trabalhar para a aviação. Mas tu falaste aqui de cocriação. Podias explicar só um bocadinho para as pessoas também perceberem o que é cocriação, porque se calhar para nós é um Sim, termo é um termo já usado, mas pode ter pessoas. O que é cocriação? Como é que se faz? Como é que... Então é assim, vou partilhar o que... cocriação. Co-criação, ou seja, criar junto. Tipo, cooperação é cooperar em ao menos duas pessoas. Então, co-criação é criar junto. E criar junto com quem? É criar junto com o Criador de tudo o que é. Deus tudo criou. Então, nós, como sendo filho de Deus, nós somos co-criadores, ou seja, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, temos esse poder também. E quando Deus criou, nós também podemos usufruir disso tudo. Nós temos essa capacidade de criar a nossa realidade. E não depende só de nós. É por isso que é uma co-criação. É criar a nossa realidade com a realidade de tudo o que é Deus. Então, nós temos esse poder, que é co-criar, que é tipo decidir que eu vou fazer tal coisa ou eu vou conseguir tal coisa, e temos esse poder de conseguir. Desde que há uma exceção. Tipo, não é bem exceção, mas um limite. Desde que isso não afeta o livre-arbítrio de outra pessoa. Tipo, não vou dizer, eu vou criar um relacionamento amoroso com o marido. Se o marido não me quiser, olha, isso já não depende de mim. Sim, já tem... Não, é tudo que depende de mim. Sim. Certo. Mas estavas a falar, abrimos esse parênteses para falar de cocriação, e acabaste por falar um bocado sobre Deus e da tua veia espiritual, que eu acho que pode dar um podcast inteiro. Mas estavas a dizer que já estavas então a fazer estágios, já estavas a terminar o teu mestrado. Sim, eu estava simultaneamente, eu estava a trabalhar eu terminei o estágio e dentro do grupo recrutaram para uma das empresas do grupo. Então fui trabalhar
para a parte da oficina de manutenção de aviões. Uhum. E então eu trabalhei nessa organização no departamento de engenharia da qualidade, ou seja, a junção das minhas duas formações. Com a licenciatura na área da aeronáutica, com o mestrado na qualidade, eu trabalhava no gabinete de engenharia da qualidade de uma oficina de manutenção de aviões. Então juntaste o útil ao agradável. E foi isso que eu decidi, foi isso que eu co-criei, foi isso que eu fui atrás, não foi sorte. Mas falando agora também um bocadinho dessa co-criação para as pessoas perceberem, é tu pensares, é tu desenhares, é tu escreveres? Como é que se faz? Se eu quiser co-criar qualquer coisa hoje, o que é que tu podes me indicar para eu fazer? Há um passo a passo? Como é que se faz? É assim, primeira coisa, para tudo na vida, é o conhecimento. Uhum. Ou seja, primeiro tu tens de ter a consciência que tu podes fazer isso. Que tu que estás-nos a assistir hoje já ficaste com essa consciência. Que tu podes criar a vida. Vamos co-criar. Exatamente. Segundo quer dizer, isso é básico, isso não é o primeiro passo, mas é ter a clareza do que é que se quer. Porque, por exemplo, se eu te pedir, Arindo, eu quero um bocadinho de água, e tu, não, eu quero um chá, e daqui a pouco, não quero chá nem água, quero é café. Tu ficas confuso. Claro. Porque tu não... Então, é assim, nós temos de ter a clareza do que é que nós queremos. Depois, quando tu tens a clareza, tu defines, é isso que eu quero. E com detalhes até. Sim. Quanto mais detalhes, mais possibilidade de atingir aquilo, porque já tens mais clareza do que é que vais em busca. Depois, uma coisa muito importante, nós não podemos duvidar. Porque isso já é bastante espiritual, porque tipo, nós temos uma força eletromagnética, tipo, eletro dos pensamentos, magnética das emoções. Então, quando nós pensamos, nós emitimos uma força para o universo, para o mundo, para o planeta, como, não sei como é que tu chamas disso, mas pronto. Para a vida. Uhum. Nós emitimos tipo essa mensagem para a vida. E a vida nos dá de volta, nos diz sim. Costumam dizer que o universo nos diz sempre sim. Eu sou capaz, sim. Eu não sou capaz, sim. Sim, eu acho que, só para te cortar um bocado, eu acho que isso é a parte onde vejo muitas pessoas quase a falharem, porque pedem, hoje estão de bom humor, pedem, quero ser isso, isso e isso. Amanhã estão de mau humor, já não querem aquilo, querem outra coisa. Uhum. E claro que eu não sei se já viste no livro Os Segredos da Mente Milionária, que ele dá o exemplo de, pois é uma boa sugestão de leitura, Os Segredos da Mente Milionária, que ele está sempre a dizer, muitas pessoas estão sempre a pedir, quero A, não, agora já não quero A, quero B, e o universo fica confuso e diz, mas decide lá o que é que tu queres. Exatamente. Queres ser rico? Queres ser pobre? Queres ser feliz? O que é que tu queres? Exatamente. Decide e eu dou, mas tens de decidir. Exatamente. Então, por isso é que é importante ter a clareza, ter claro, eu quero isso. Eu queria uma formação superior na área da aeronáutica. Eu fui atrás. Não é que isso, por ter claro, será um caminho todo reto, né? Haverá curvas e contracurvas, até para testar a tua garra, a tua vontade querer, de né? atingir. Exatamente. Então definir e acreditar com todas as tuas forças possíveis que tu vais conseguir, não duvidar. Depois disso, o universo fará a sua parte, mas tu também tens que fazer a tua, Claro. que é fazer ação em massa, ação massiva, ou seja, fazer de tudo que for possível e que te ajuda a alcançar, ou menos que te leva mais próximo Mais do próximo, teu objetivo. Exatamente. E depois é só ter fé e aguardar. Porque se tu já decidiste, já fizeste lá, não duvidaste, então tens fé, não duvidaste, deixaste que a parte
de Deus que ele faça. Porque muitas pessoas querem fazer a parte de Deus. Muitas pessoas querem fazer tudo à força do braço. E nem tudo se consegue à força do braço. Então, ter a clareza, não duvidar, ação massiva, tudo o que tiver no teu alcance, não é pedir, controle. não é pedir e depois ficar no sofá à espera Claro, que as coisas caem do céu, né? Costumam dizer que nada cai do céu e do nada não vem nada, não se faz nada. Então é construir, tipo, fazer tudo no que está no teu alcance e depois aguardar, não ter pressa. A pressa é inimiga da perfeição e isso aplica-se. Estamos aqui dois perfeccionistas, né? Não ter pressa. Também não é ficar ali, mas é não ter pressa. Aguarda. Já fizeste tudo o que estava no teu controle. Então aguarda. Muito bem. Voltando à tua história, estávamos na parte onde tu já estavas a fazer os dois trabalhos. E depois daí, como é que foi trabalhar? Estavas já no teu trabalho de sonho, né? Num trabalho de sonho, que muita gente neste momento só queria ter um trabalho de sonho, e depois disseste que houve aí umas... De um momento para o outro mudar para life coach. Já está a gostar do que é que faz? Muita gente está a dizer que sortuda, né? Que deu muito trabalho a construir essa sorte, mas que sortuda que está a fazer algo que ama, e aí mudas para life coach. O que é que aconteceu nessa Karina? O que é que... É assim, como eu já disse há bocado, o trabalho já não fazia muito sentido para mim, porque quando comecei a ver um mundo de infinitas possibilidades, eu posso ser ainda mais, eu posso fazer ainda mais. E quando eu comecei a auxiliar as pessoas, então comecei a sentir que eu podia ajudar as pessoas, dedicar mais tempo para isso, porque isso trazia-me uma realização. Tipo, por um lado, o trabalho já não me realizava tanto. Por outro, eu tinha uma outra realização noutra coisa. Então pensei, por que não? E até no início foi bastante desafiador, porque eu tinha medo de, e se deixar o trabalho depois não tiver cliente e tal. Eu tive esse medo, e esse medo é super normal. O medo está aí para nos dizer que ainda não estamos preparados. Certo. Mas eu considero hoje que eu dei um salto de fé. Eu não fiz... Hoje dá para as pessoas meio que se prepararem para uma transição. Eu não me preparei. Eu senti que, e eu sou um bocado assim na vida, que eu decido uma coisa e eu me lanço. E não preparei, eu simplesmente decidi sair. Quando eu decidi sair é como se o universo, lá está, o universo ajudou-me, porque o clima no trabalho já não estava tão bem. Eu sentia que eu não estava a ser produtiva. E se há um valor, uma das coisas que eu valorizo muito na vida é a honestidade, é a integridade. E eu sentia que eu não estava a ser tão produtiva ao ponto de dizer ao meu chefe que eu não estava a sentir que eu estava a receber justamente o meu salário, porque eu não produzia tanto. Eu estava a ser desonesta, digamos, receber... Não estava a merecer aquele salário. Certo. Isso. E isso não te sentias merecedora de... Exatamente. Eu não me sentia merecedora no sentido de o trabalho que eu rendia para a empresa não bastava para receber aquele salário. E eu falei com ele. Eu não me sentia bem. Coisas que eu fazia tipo em 5 minutos no trabalho, passava meia hora, 2 dias, uma semana para fazer. Tipo. E quando eu senti-me assim, eu ia para casa, ajudava as pessoas e sentia toda realizada. Era tipo sentimentos contraditórios. No trabalho já não estava tão bem, um vazio enorme, e em casa ou fora do trabalho ajudar as pessoas, eu sentia uma felicidade que vai para além de mim. Alguma coisa não está... já era uma indicação. Não está certo. E então comecei a recorrer mais às terapias, inclusive a constelação, e onde eu aprendi que
Tipo, o meu físico estava na empresa, mas a minha alma já não Já não estava. estava. Isso. Então, foi aí que eu E, decidi deixar e a sentiste que empresa. houve alguma mudança de mentalidade da Karina que havia feito tudo para chegar até lá? Houve uma mudança de mentalidade ou continuaste a ser a mesma Karina com os mesmos processos ah, de cocriação, de pensar, ok, definir objetivos claros, de ir forte e ver? Porque também falaste que, além do trabalho, tiveste alguns problemas a nível pessoal de relacionamento, não é? Uhum. Como é que isso te afetou como pessoa? Como é que isso me afetou? É assim, primeira coisa, eu comecei a perceber que enquanto está tudo bem, não se move. Não há movimentação, não O há ser humano é ação. movido mais pela Exatamente. dor, não é? Exatamente. É quando algo incomoda. Uhum. Depois, com essa consciência que eu comecei a ganhar, com o autoconhecimento, com as terapias e tal, comecei a ver que muita coisa que me acontecia, aliás, que me aconteceu, por não dizer todas as coisas, era responsabilidade minha. Uhum. Comecei a sentir que eu podia mudar as coisas, ou eu podia ter mudado, só que eu não tinha essa consciência antes. Então, imagina se eu co-criava inconscientemente, imagina que sabendo que eu tenho esse poder, digamos, agora sim, agora eu vou co-criar conscientemente. Conscientemente, não é? Exatamente. E agora é isso que eu quero levar para as pessoas. Mostrar às pessoas que, independentemente de onde elas estejam, de que realidade elas vivem, de onde elas vêm, elas conseguem. Elas têm esse potencial. Desde que elas. O que falta às vezes é o conhecimento, é Uhum. ter essa consciência que conseguem. E tu que estás nos a ouvir hoje, tu consegues. E tu podes sair desse lugar, independentemente de que lugar seja. Ou de sofrimento, ou de pobreza, ou de dor, ou de qualquer que seja, tu és co-criador da tua realidade e tu tens um potencial enorme dentro de ti. Tu podes sair desse lugar. Precisas é de alguém que já passou por isso para se calhar te auxiliar e te indicar o caminho, como alguém fez a mim também. Muito bem, já podemos fechar o podcast. Ela já. Acho que com essa mensagem podemos fechar. Mas queríamos. Agora queria saber mais, porque agora já mudaste, né? Numa fase da tua vida, uh, mudaste para life coach, para esse mundo de desenvolvimento humano. Uh, mas só para situar também um bocadinho as pessoas, porque muita gente às vezes me pergunta, quando eu explico que sou life coach, dizem tipo psicólogo, não é? Eu acho que também tu deves receber muito dessas perguntas. Sim. Então, só para explicar um bocadinho também às pessoas, qual é a diferença entre um coach, disseste procurar pessoas, um mentor, um psicólogo ou terapeutas? Qual é, assim, É de forma assim, breve, como é que podemos... sobretudo em Cabo Verde, que é a nossa Uhum. realidade, nós não podemos falar ou pensar ou o ser humano não pode pensar ou falar de uma coisa que não conhece. Certo. Então, na nossa realidade, nós conhecemos psicólogos. Sim. Ainda agora é que começa-se a falar de coaches, de terapeutas, de mentores, mas e pensam e metem tudo numa Dentro do mesmo saco, não é? tudo no mesmo saco. O psicólogo não é bem psicólogo. Há psicólogo, sim, que são pessoas que cuidam do mental dos clientes, sim, mas a diferença, a principal diferença entre psicólogos e para mentores e coaches já estou a fazer, tipo, o psicólogo trata mais do passado, das dores, dos traumas que a pessoa teve para entender melhor o que é que acontece hoje. Certo. E os mentores e coaches, que tipo, já vou explicar. O coach é um profissional habilitado para auxiliar pessoas e mentores também. A principal diferença entre psicoterapeutas e psicólogos é porque eles tratam mais do Do passado, passado. para entender o presente. Enquanto os coaches e mentores,
eles tratam a partir do momento presente, se bem que às vezes podem visitar o passado, mas é só visitar algumas coisas para entender melhor, mas o foco está em atingir Algo no alguma futuro. coisa no futuro. É construir uma vida melhor do que a de hoje. Ok. É isso. E porquê que, já agora, porquê que toda a gente, para mim, eu sou suspeito, o Arido também, mas toda a gente deveria ter um profissional assim, porque não há nada. Não é só quando as coisas não vão bem. Não há Sim. nada que esteja tão bem, tão ótimo, que não possa ser melhorado. Então nós coaches, nós ajudamos as pessoas a terem melhores resultados, a explorar o melhor que elas têm dentro de si. E também a diferença entre coach e mentor, já agora, é que o coach te ajuda a tirar o melhor de ti que está dentro, tipo nas sessões de coaching. A resposta vem de dentro, vem de ti. Por exemplo, se o Arido é o meu cliente, é o Arido que vai dar as respostas, é ele que vai executar as tarefas. Eu só sou um profissional habilitado para tirar isso dentro dele, que talvez ele não seja capaz numa fase. Enquanto mentor é uma pessoa que já passou por uma experiência, que já passou e já conhece o caminho, então traz essa experiência da pessoa para te ajudar a alcançar o teu objetivo. Ele já também. percorreu o caminho que Exatamente, tu queres percorrer. Já percorreu o caminho que tu queres percorrer, agora dá-te. Eu não gosto de dizer pegar na mão, porque isso mostra um certo facilitismo, mas ele te acompanha a mostrar-te: olha, aqui tens um buraco, então vamos desviar um bocadinho. E tu, conhecendo ou trabalhando com uma pessoa que já conhece o caminho, tu fazes aquilo muito mais rápido, porque já não vais haver muitas surpresas. Sim, Porque o mentor já conhece. já conhece o caminho e vai-te indicar, se calhar, o caminho mais rápido. Exatamente. E não precisas de muito aprendizado, bater cabeça, como se diz. Exatamente. Por aí, não precisas bater muita cabeça para aprender, ele vai te ensinar isso através do amor, de coisas leves, não através de muita dor, como o ser humano Muito precisa bem. às vezes para se mover. O ser humano move muito mais pela dor do que pelo prazer, não é? É fácil entender. Quando está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. Nem pensamos em se mover, em aprender mais coisas, em descobrir mais coisas, em olhar para dentro, que é uma coisa muito difícil. Olha, todo aquele trabalho, aquele estudo, é verdade que eu gosto de estudar, isso faz parte de mim, eu gosto muito de estudar, mas todo aquele esforço seria de trabalhar, de estudar excessivamente, de ler cursos, de ler livros, de fazer formações, que ainda até hoje faço e vou fazer, eu sinto que vou fazer pelo resto da minha vida, estudar, mas eu fazia isso de uma forma inconsciente, era uma fuga para não olhar para dentro de mim. Sim. Então, nós seres humanos temos essa dificuldade. Porquê que temos essa dificuldade? Porque dentro de nós vemos coisas que às vezes não gostamos, não é? Exatamente. Eu acho que muito agradável. É difícil olhar. É preciso olhar para essa parte mais sombria e iluminar a luz, dar um bocadinho de luz. Porque, tipo, se tivermos um quarto escuro, é só colocar a luz que aquele escuro desaparece. Então é isso. Às vezes... eu acho que as pessoas muitas vezes têm essa dificuldade de olhar para dentro pelo medo, né, de descobrirem, porque todos nós temos o nosso lado sombra, né? E é muito mais fácil olhar para fora e culpar alguém porque está e criticar, assim. E quando se olha para dentro, muitas vezes o que é que vem à tona é que a minha realidade depende de mim. Então o culpado sou eu. E esse sentimento que fugimos muitas vezes. Isso, né? Sobretudo porque as pessoas falam muito do culpado. Eu não gosto muito de falar de culpado porque a culpa traz um peso enorme. Eu gosto de falar da responsabilidade. E as pessoas assumindo a responsabilidade. Tipo, é mais fácil atribuir, delegar a responsabilidade a outra pessoa, porque quando eu atribuo a responsabilidade a outra pessoa, eu cruzo meus braços, eu posso estar ali
à espera e não faço nada. Só que as pessoas não entendem que isso não fazem elas sair do lugar. Tipo, eu fico aqui à espera que tu hajas, não muda a minha realidade. Não muda, porque eu vou ficar à espera. Eu não tenho controle, eu não sei se tu vais fazer ou não, Pois se é. tu decides fazer ou não, se tu queres fazer ou não. Mas aí depois é mais fácil porque vais dizer eu estou aqui por causa da outra pessoa que não se moveu, né? Sim, mas entretanto tu estás numa situação que não te agrada. Pois é. Tu estás no sofrimento ou numa situação infeliz só por causa de estar à espera que o outro Que o se outro mova. se... Então porquê não me mover? Porquê não fazer eu a minha parte? Se calhar fazendo a minha parte, tu vais-te adaptar à minha, vamos fazendo, né? Sim. Assumir as coisas. Isso mudou a minha vida. Assumir As a responsabilidades. autorresponsabilidade, assim. Assumir que tudo o que nos acontece, nós temos um pezinho naquilo. Claro. Não vou dizer 100%, mas é a nossa Claro, responsabilidade. há sempre fatores externos, mas eu acho que é a forma como lidamos com o que acontece connosco, não é? Claro que as coisas vão acontecer, há pessoas que talvez vão nos magoar, mas é como é que nós olhamos para aquilo. Porque Exatamente. se ficarmos na fase do vitimismo a dizer estou assim por causa de XYZ, não vamos avançar. É olhar para nós e dizer bora lá que temos coisas a conquistar. E muitas vezes também, já agora, pegando na tua história, não ter essa clareza onde queremos ir, quando estamos dentro de um problema, não sabemos por onde virar e é só culpar o outro e ficar no mesmo sítio, porque também não sabemos onde queremos ir, não é? Não temos objetivos. Lá está. Então, o problema, ou o desafio, ou a questão, ou o sofrimento, é um sinal de que alguma coisa não está bem e que precisamos de ajuda para sair de lá. Claro. Se nós não estamos a conseguir sair sozinhos, o problema é, na realidade, o que nós chamamos de problema é vida. Mas é a vida nos ensinar que devemos mudar alguma coisa. Se nós não somos capazes de mudar, como é que eu posso dizer, por nós, sozinhos, como eu tive que procurar ajuda, procura ajuda, partilha com uma pessoa. Há tantos profissionais hoje, há profissional para tudo. E há muito conteúdo neste momento na internet, muito conteúdo grátis. Profissionais, é ver no YouTube. O problema é que as pessoas, às vezes, precisam de saber que existe isso. Sim, Nós já também. estamos aqui a dizer que há essa possibilidade. Agora, o que eu digo às pessoas é quando nós não viemos para sofrer, então a vida é leve, a vida é boa, assim, mas quando há problemas que nos está a tirar a vida, digamos, tirar a nossa felicidade, é o momento de procurar ajuda. Ou paga um profissional ou procurar ajuda. Toda a minha jornada começou com procurar alguma coisa no Google sobre relacionamento amoroso onde eu estava. Tipo, eu comecei a pesquisar. E hoje a internet está a acesso de quase toda a gente. Por isso. Toda a gente tem Facebook, toda a gente tem Instagram. Exatamente. Toda a gente está aí a passar muito tempo também nessas redes. Mas agora, voltando mais para essa parte do coach, tu também disseste muito que as pessoas não têm essa informação onde buscar ajuda. Tu que estás já muitas vezes em Cabo Verde, como é que é a aceitação das pessoas em Cabo Verde? Como é que as pessoas veem o coach? Já conhecem, não conhecem? Quando tu dizes sou coach, como é que as pessoas olham para ti? Assim, eu acho que as pessoas, como eu já te disse, as pessoas já conhecem psicólogos, mas e não querem muito saber de psicólogo porque tem essa mentalidade de quem vai para o psicólogo está com problema. Já está com problemas. É isso. Está doido, não é? Na realidade, se vermos nesse sentido, nós todos temos problemas. Toda a gente tem problema, seja com familiar, seja no trabalho. A vida em si nos traz problemas, desafios todos os dias. É saber... levanta a mão quem não tem os seus traumas de infância. Exatamente. Não é? E é porque é que nós temos traumas de infância? Porque por mais que os pais procuram ser
bons pais, mas melhores pais do mundo, mas nunca conseguem satisfazer todas as necessidades que uma criança tem. Claro. Às vezes, quando decide satisfazer uma necessidade, já está a não satisfazer a outra. Há sempre desequilíbrio. Por exemplo, um pai que quer oferecer tudo à criança porque muitos dos pais querem que as crianças tenham a vida que eles gostariam de ter. E não deixar os filhos a ter a vida deles. Não, tu vais ter, quando a minha mãe disse para ter uma vida diferente, ela queria que eu estudasse porque ela não teve essa possibilidade. Então, eles querem que nós vivamos a vida que eles queriam ter. Então, quando um pai que não teve muitos recursos quer dar recursos ao filho, às vezes, dando muito, tu estás a mimar demais. Ou tu estás a fazer com que ele não valorize de onde é que vêm essas coisas. E estás a satisfazer uma necessidade de recurso, mas tu estás a privar da necessidade de autonomia. Tu queres fazer tudo para o filho, e depois, por outra parte, ele sente que não é autónomo, que não consegue fazer as coisas sozinho. Então, por mais que os pais tentem equilibrar isso, há sempre lacunas, há sempre esse desequilíbrio. E esse desequilíbrio é que nos traz os traumas, as dores e os desafios. É por isso que estamos aqui, é uma jornada, é para entender que desafios é que temos para trabalhar. E psicólogos ajudam isso, mas não só. Hoje em dia, como eu disse, vários profissionais. Por isso eu estava a dizer, em Cabo Verde o que eu reparo é que as pessoas, essa mentalidade existe ainda, é bastante forte, que só pessoas que têm problemas é que vai para psicólogos. Não. É o contrário. São os doidos, né? Sim, as pessoas doidos não temos muita coisa para fazer com eles. Já não temos muita coisa para fazer com eles. O psicólogo já não consegue, então é o psicopata. Então, tipo, nós vamos para o psicólogo para evitar de ficar doidos. Isso devia ser assim. E coach e mentores não está a ser muito utilizado. Agora sim que tipo, as pessoas veem nas redes sociais, mas ainda quando eu digo que sou coach, muitas pessoas não sabem. E eu costumo dizer, olha, é um profissional que está ali para te ouvir, não ouvir terapeuticamente, mas tipo, para te ouvir e te ajudar, tipo, tu vais para te ajudar a ter a clareza do teu processo, a clareza do que queres para a tua vida e ajudar-te a atingir aquilo. Aquele objetivo. Exatamente. A tirar o melhor de si. E os mentores são pessoas, são profissionais habilitados que já passaram pela experiência e que vão te ajudar a chegar de onde queres de uma forma mais rápida e mais eficaz. Então ainda há um longo caminho para divulgar o coaching em Cabo Verde. Eu acredito que sim. Mas algumas pessoas já estão abertas, já estão a aderir a isso, já estão a fazer esse movimento. E como é que alguém que agora está a nos ouvir e que já tem mais informação sobre coaching, como um coach pode ajudar, vamos falar de um profissional de desenvolvimento humano, que é o que tu és, porque és coach, és mentora, és o que tu quiseres. Como é que as pessoas te encontram? Como é que as pessoas podem ir ao encontro da Karina e pedir essa ajuda com objetivos ou com alguma outra situação? Ok. É assim, podem ir no Facebook, que é Karina Tavares. Eu tenho uma página, Karina Tavares Coach, e uma página também no Instagram, que é Karina Tavares Oficial, não é? E também, uma pessoa, quando quer, ela pesquisa, ela encontra. É só procurar nas minhas redes sociais. Karina Tavares Oficial Instagram e Karina Tavares Coach no Facebook. Se quiserem também, podem ir na descrição também desse podcast. Eu vou meter lá essas referências para as redes sociais e podem te contactar. Karina, diz-me se tens algum projeto, alguma coisa que nos pode contar que ainda
não, ainda não está assim ainda não anunciaste e que queiras anunciar agora? Assim, projetos são vários. Quando tu vês o mundo de infinitas possibilidades, tu tens muitas ideias, mas tem vários projetos, mas para já vou lançar um curso. Vou lançar um curso na área de desenvolvimento pessoal. Mas pronto, eu vou lançar quando tiver, para além das minhas jornadas transformacionais do coaching e mentor, vou ter um produto, um curso online. Uhum. E também vou fazer workshop, sim, na Ilha da Boa Vista. Vou Olha. fazer workshop e vou estar a falar, a ter um momento que eu ainda não sei como é que eu vou chamar, se é um momento de consciência, de partilha, de luz, alguma coisa, que é para levar essa consciência que estamos aqui a falar para as pessoas, pelo menos para uma fase inicial para as pessoas da Ilha da Boa Vista. Não sei em que momento é que estás a ouvir, mas nós estamos em abril e então vai ser já para maio. E para já isso e próximos projetos vou divulgando nas minhas redes sociais. Segredos da coach. Vai. Ela ainda está a co-criar, portanto. Vão seguindo então a Karina nas redes sociais. Eu acho que é uma pessoa que para mim inspira-me muito e que tem-me ajudado na minha caminhada também como coach. Nós partilhamos muitas coisas, experiências e estratégias e não só. E agora eu queria te fazer, já estamos a chegar ao fim do nosso podcast, queria fazer primeiro, perguntar se gostaste deste momento que tivemos aqui de partilha. Gostei imenso, é uma honra. Olha, só para dizer, é o meu primeiro podcast, por isso vai ficar na história. Isso vai ficar na história e também porque és uma pessoa muito especial para mim também. Eu gostei porque tudo o que me permite levar essa consciência para as outras pessoas, auxiliar, porque eu já queria ter isso quando eu estava a passar por aquele momento bastante desafiador. Se eu tivesse uma pessoa que me tivesse dito, ao menos, tipo, Karina, tu és capaz de sair daqui, Karina, tu não mereces sofrer dessa forma, Karina, tu podes fazer melhor, tu consegues, eu pagaria não sei quanto para ter essa consciência que eu tenho hoje. Por isso, eu fico contente em poder partilhar, em poder trazer isso. E isso serão vários projetos para auxiliar é só a primeira visita da Karina, porque pelo repertório que ela tem, podemos trazer aqui muitos outros temas para discutirmos. Agora, para finalizar, a última pergunta, e queria também agradecer a tua presença aqui. Se tu pudesses enviar uma mensagem que soubesse que ia ser visto por toda a gente e que qualquer das formas, pela rádio, pela internet, outdoors, na televisão, qual é a mensagem que a Karina deixaria às pessoas? Qual é a mensagem? Assim, nós não viemos cá para sofrer. Nós não viemos cá para sofrer. É quando nós sentimos que estamos a sofrer muito, é a vida te chamar para mudar de caminho ou para rever a tua rota ou para tomares alguma ação, mas não permita ficar no sofrimento. Muito bem, palavras fortes então da Karina aqui. Sofrimento é um indicativo, né, de que temos que mudar, temos que aprender, se calhar mudar de rota. Então fica aqui a mensagem da Karina. Foi um prazer grande estar aqui contigo. É também um dos meus primeiros podcasts. Mas é como tu disseste, temos que andar, fazer a ação, e também é a minha forma de partilhar e de dar mais valor para as pessoas. Temos aqui então um miminho que preparamos aqui para a Karina. Obrigada. Até presente eu recebi. Obrigada. É assim, nós tratamos bem os nossos convidados aqui no podcast. Obrigada. Foi um prazer enorme. Vou abrir depois. Segredo, ela não vai mostrar. Muito obrigado.
E para vocês que estão aí, eu espero que tenham gostado. Divulguem o podcast, seja em qual plataforma que esteja agora a ouvir ou a ver. Prometo trazer aqui muito mais convidados com histórias interessantes como a da Karina. E deixem os vossos comentários. Tem o meu Instagram, arieldomelo.lifecoach. Vão lá e deixem o vosso feedback, ou mesmo no YouTube, ou qualquer da plataforma que estejam a ouvir, que eu vou gostar muito de saber o feedback e também para ir aprimorando também com assuntos que queiram. Um resto de um bom dia e voltamos no próximo episódio. Bye bye!